E para a nossa reflexão de hoje, tomamos o texto de Isaías 55, versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Abençoe-nos o Senhor com essa porção da sua palavra. São tantas vozes, são tantos mestres, tanta gente querendo ensinar, tanta gente querendo falar, são tantas opiniões, há um turbilhão à nossa volta, tantos coaches, tantos gurus, aí estão os experts, os peritos, os mentores. Hoje a moda é viver de mentoria, é o camarada que nunca foi bem sucedido no casamento, ensinando sobre família e sobre como ser feliz no matrimônio. É o sujeito que nunca teve um chamado divino, uma vocação missionária, não tem nenhuma base teológica, nenhum preparo, nenhum conhecimento de hermenêutica sagrada, ensinando Bíblia na internet, doutrinando o corpo de Cristo, sem ser corpo. Porque se você não está no corpo, você não é corpo. E se você não pertence ao corpo e não se sujeita a ele, logo não pode ministrar ao corpo. Não tem autoridade sobre o corpo. Mas, infelizmente, tem muita gente no corpo sendo apacentada por mercenários. Tem uns sujeitos aí desmontando, desconfigurando e anulando as Sagradas Escrituras com suas interpretações pessoais, baseadas unicamente em suas próprias experiências. Experiências essas bem negativas, bem frustrantes. E o povo de Deus se deixando levar por essa tietagem gospel. É o sujeito que não é rico e nem é próspero, ensinando prosperidade. Nunca foi milionário, mas está na internet ensinando como você se encher de dinheiro. É o outro camarada frustrado, que nunca realizou nada na vida, nunca deu certo na vida, querendo ensinar sucesso. Nunca conquistou nada, mas sente-se capaz de ensinar os outros a terem sucesso, a serem bem-sucedidos na vida. Isso é mesmo uma lástima, uma nódoa da nossa cultura. E eu fico pensando, a quem temos ouvido? A quem seguimos ou a quem obedecemos? A opinião de quem tem valor para nós? Quem mais tem influenciado a nossa vida nos últimos tempos? A quem buscamos para auxílio nos processos decisórios, quando a vida nos coloca numa bifurcação e somos desafiados a tomar decisões sérias? Com quem contamos? Quem tem tomado parte da nossa vida ou na nossa vida? Eva deixou de ouvir a voz de Deus para atender às insinuações do maligno através da serpente. E a tragédia veio. O pecado assolou a terra. O povo não ouviu o apelo divino através de Noé, que pacientemente anunciava o juízo, mas preferiu atender aos instintos e às paixões da sua cultura. E veio o dilúvio e os levou a todos. Abraão não atentou para a promessa de Deus e ouviu o conselho de Sara e criou um problema contra o qual até hoje os filhos de Israel lutam. Sara, sua esposa, estava frustrada, estava amargurada com a esterilidade. Não era capaz de lhe dar um filho. E então sugeriu que Abraão se deitasse com a sua serva. E desse filho, que nasceu de Agar, descendem todos os povos que constituem a maior resistência aos filhos de Israel, a descendência de Isaque. Abraão deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Sara. Ele ouviu a pessoa errada naquele momento, e trouxe uma consequência nefasta para toda a humanidade. O capítulo 13 do primeiro livro dos Reis relata um episódio ocorrido com um certo profeta, homem de Deus, que recebera do Senhor uma instrução. Ele ouviu do Senhor sobre para onde deveria ir e o que deveria fazer. Contudo, deixou-se levar pela opinião de um sujeito lá. O sujeito que estava possuído de um espírito de engano, e acabou descumprindo a ordem do Senhor e tomando outro rumo. Veio um leão no caminho e o matou. Parece exagero, mas o certo é que expomos-nos a perigos, ficamos à mercê dos ataques do inimigo,
aventuramos desprotegidos e entregues a nós mesmos quando deixamos de ouvir a quem devemos ouvir. Corremos até risco de morte quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Roboão, filho de Salomão, deixou de ouvir os conselheiros que assistiam na corte com seu velho pai, os anciãos e sábios da terra, para ouvir os rapazes da idade dele. Aquela turminha mais jovem, sem nenhuma experiência de vida, sem nenhuma autoridade. Empolgada agora, porque o amigo deles era o rei, então lhe sugeriu: pega pesado com esse povo. Diga para esse povo que o seu dedo midinho vai ser mais pesado do que o polegar do seu pai. Já os sábios, os anciãos da terra, conselheiros de Salomão, chamaram o jovem rei e o instruíram. Se disseres boas palavras a este povo, e se servires este povo se tornará teu servo para sempre. Roboão não atentou para a voz dos sábios, preferiu ouvir aos seus amigos e perdeu o reino. Das 12 tribos, 10 fugiram dele. Todas as vezes que ouvimos pessoas erradas, nós erramos também. Todas as vezes que deixamos de ouvir pessoas certas, nós perdemos. Perdemos a certeza, perdemos bênçãos, perdemos a paz, perdemos oportunidades, perdemos o caminho. Nós nos perdemos. Ouvir pessoas erradas ser-nos-á em pura perda. O autor de Hebreus também nos alerta: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Por vezes, nossos ouvidos se inclinam para conselhos ruins, conselhos errados. Outras vezes, nos desviamos daquelas pessoas que podem nos ajudar a pensar e a decidir com sabedoria e com bom êxito. A palavra de Deus nos diz que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Quantos filhos que hoje lamentam não terem ouvido a orientação de seus pais no passado? Quantas pessoas há que enfrentam hoje situações das quais estariam livres se tivessem inclinado os ouvidos para a direção certa, se tivessem levado em conta a instrução de alguém que, em nome do Senhor, lhes advertiu e desejou o seu bem. Há pessoas hoje que se veem obrigadas a seguir na vida com as consequências de não terem dado ouvidos à voz de Deus que lhes apontava o melhor caminho. Quantas e quantas vezes desviamos os ouvidos para não ouvir o que precisamos ouvir. Na realidade, nós não queremos ser confrontados, não admitimos ser contrariados. Não nos agrada nenhuma opinião contrária àquilo que já colocamos no nosso coração. E a palavra de Deus nos adverte, no livro de Provérbios 28:9, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Com certeza, sempre haverão perdas e lamentos em nossa vida quando deixamos de ouvir o que precisamos ouvir. Ainda em Provérbios capítulo 29, versículo 1, lemos: o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, de repente será quebrantado, sem que haja cura. Tome bastante cuidado com as pessoas que você ouve e tome bastante cuidado também com as pessoas nas quais você acredita. Fique atento ao que Deus lhe fala, aquilo que você já ouviu, já conhece, já interiorizou e sabe que é o certo. Ouça a voz de Deus. Deus fala. Quem quer ouvir a voz de Deus, ouve, porque Deus sempre fala. Deus nos fala através da natureza, Deus nos fala através das coisas que nos acontecem. Deus fala através das Escrituras Sagradas, sua revelação especial para nós. Deus também nos fala através das circunstâncias, através de um amigo, através das autoridades constituídas, o pai, a mãe, o chefe, um líder espiritual, um professor. Deus nos fala até mesmo através das disciplinas que a vida nos impõe.
Deus nos fala através do sofrimento que enfrentamos por havermos quebrado os princípios que Ele estabeleceu para nós. Aos filhos de Israel, Moisés proclamou um grande princípio, e esse grande princípio encerra também uma grande e maravilhosa promessa. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. É isso que precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus. Não precisamos estar inquietos de um lado para o outro, correndo atrás de revelações, de profecias, nem mesmo mendigando a bondade de Deus sobre nós, como que se Ele não tivesse boa vontade para conosco. Não são os crentes que correm atrás das bênçãos, são as bênçãos que vêm e alcançam os crentes. E é isso que precisamos fazer, inclinar os nossos ouvidos e ouvir a voz de Deus. Então, a sua promessa se cumprirá em nós. Convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Assim diz o Senhor: escutem-me com toda a sua atenção, ouçam-me bem, pois a sua vida depende disso. Eu vou fazer com vocês um trato eterno, para lhes dar todo o amor e toda a bondade que um dia prometi ao rei Davi. Que o Senhor nos abençoe e incline nosso coração para sempre ouvir a sua voz. Quero convidar você a compartilhar essa mensagem com seus amigos. Pode ser que algum deles esteja necessitando, precisando realmente ouvir a voz de Deus para acertar o caminho. E aguardamos você em uma nossa próxima reflexão. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.